Olá a todos, eu sou João Bock e vim aqui apresentar a vocês um pouco do meu projeto de mestrado que eu estou desenvolvendo junto com o meu orientador Gregório Faria e o meu co-orientador Gustavo Dalquiranes, cujo título é Otimização de geradores termoelétricos via geometria das patas termoelétricas e utilização de novos materiais. Bom, eu gostaria de iniciar dizendo que atualmente o consumo de energia global é aproximadamente 21.000 terawatts-hora. Ou seja, cada hora o mundo consome aproximadamente 900 vezes a energia liberada pela bomba nuclear de Hiroshima. Esse número astronômico mostra que a crise energética é um problema desafiador que a humanidade precisa enfrentar. Nesse contexto, é importante a gente conseguir aumentar o rendimento de geradores de energia, tanto renováveis quanto não renováveis, e ao mesmo tempo diminuir o índice de emissão de gases do efeito estufa. Uma alternativa para isso é entender o que esses muitos sistemas têm em comum, como por exemplo uma diferença de temperatura entre duas partes. Um painel solar, por exemplo, tem sua face exposta ao sol, que seria sua face quente, e sua face não exposta, que seria sua face fria. Assim como um carro tem o seu motor face quente e sua carroceria, que seria sua face fria. Nesse sentido, uma tecnologia renovável que pode contribuir muito na solução da crise energética são os geradores termoelétricos. Um gerador termoelétrico é um dispositivo que possui duas ou mais patas termoelétricas, uma do tipo P e outra do tipo N, conectadas termicamente em paralelo e eletricamente em série. Para calcular a eficiência de um gerador termoelétrico, primeiro a gente precisa calcular a figura de mérito dele, que seria o seu ZT. O ZT ele vai relacionar as propriedades termoelétricas do dispositivo, como por exemplo o coeficiente Seebeck do dispositivo, a condutância térmica e a resistência interna do dispositivo. Calculado o ZT, a gente consegue calcular a eficiência do gerador termoelétrico através do cálculo da eficiência do ciclo de Carnot para máquinas térmicas, adicionando um termo relacionado a ZT, que relaciona justamente essas propriedades termoelétricas do dispositivo. Bom, e para otimizar a estrutura do dispositivo, nós fizemos uma análise computacional utilizando o software Console Multiphysics, o qual ele é um software de modelagem e simulação computacional baseado no método dos elementos finitos. E uma forma de obter geradores termoelétricos mais eficientes é otimizar a estrutura do dispositivo, e nesse sentido, um fator que pode alterar significativamente a eficiência de um dispositivo termoelétrico é a geometria das patas termoelétricas. Bom, e para fazer essa análise, nós criamos um gerador termoelétrico no software, o qual possui duas patas termoelétricas de bismuto de telúrio, uma do tipo P e outra do tipo N. Eles vão possuir também contatos elétricos de cobre e contatos térmicos de alúmina. E para observar a influência da geometria da pata termoelétrica na eficiência dos dispositivos termoelétricos, a gente achou necessário considerar duas variações de patas termoelétricas: as preenchidas, que seria a figura 2B, e as vazadas, que seria a figura 2C, as quais elas vão possuir a mesma área de seção transversal, ou seja, o mesmo fill factor e mesmo comprimento, porém elas vão ser distribuídas ao longo do contato elétrico de cobre de forma diferente. Com o intuito de caracterizar um novo polímero com propriedades promissoras para o uso em termoeletricidade, o NDI2TZ, nós estamos desenvolvendo um sistema de medidas que, como podemos ver na figura 3, a gente tem um dispositivo com duas células Peltier, uma para esquentar, outra para esfriar, para gerar uma diferença de temperatura nas extremidades do material, que vai ser depositado nessa região em verde. Bom, e para medir essa diferença de temperatura, a gente vai usar um sistema de quatro pontas, como a figura 4 mostra, com duas trilhas T1 e T2, e essas trilhas vão nos permitir medir a diferença de temperatura através da mudança das resistências elétricas. Além disso, dois contatos metálicos VS1 e VS2 permitirão medir a voltagem Seebeck gerada pela amostra. É, esse dispositivo que a gente criou da figura 3, ele vai ser inserido dentro do criostato. Esse criostato, como a gente pode ver na figura 5, ele vai ser conectado a uma bomba de vácuo, justamente para gerar vácuo, e a um chiller para controle de temperatura.
Também a gente vai conectar uma fonte controladora para alimentar as células Peltier e uma Kitley 2636 para leitura dos dados gerados. Falando agora um pouco dos resultados, como a gente ainda está em fase final de desenvolvimento do sistema de medidas, a gente ainda não obteve resultados concretos experimentais, mas obtivemos alguns resultados computacionais interessantes. A gente pode ver nesse primeiro gráfico, da figura 6, que com a área das patas termoelétricas fixa e variando o seu comprimento em função da eficiência, foi notado um valor ótimo de 500 nanômetros para o comprimento das patas termoelétricas. Com isso, a gente analisou o percentual de aumento na eficiência dos geradores termoelétricos para o caso das patas termoelétricas vazadas em relação às preenchidas, que seria esse segundo gráfico da figura 6. E aí a gente pôde observar que a eficiência dos dispositivos com patas termoelétricas vazadas, eles vão apresentar um aumento máximo de 80% quando o comprimento das patas termoelétricas é de 500 nanômetros. E esse aumento se deve a essa diferença no layout das patas termoelétricas. Agora, olhando para o gráfico da figura 7, a gente fixou esse valor ótimo do comprimento da pata termoelétrica encontrado e variou a área da seção transversal das patas em função da eficiência do dispositivo. E aí a gente pôde obter um valor ótimo de aproximadamente 0,06 milímetros quadrados para a área de seção transversal das patas termoelétricas. E sabendo que para todas as áreas simuladas a eficiência dos dispositivos com geometria vazada é maior do que a do dispositivo com geometria preenchida, uma análise da porcentagem de aumento desse rendimento foi necessária. Assim, é, esse segundo gráfico da figura 7, ele compara o aumento de rendimento do gerador com patas termoelétricas vazadas com o gerador com patas termoelétricas preenchidas em função da área da seção transversal. E através desse gráfico a gente pode comprovar que o rendimento da geometria vazada é maior que o rendimento da geometria preenchida em realmente todos os pontos simulados. E ela atinge um valor máximo de acréscimo de 120% quando a sua área de seção transversal é de aproximadamente 0,06 milímetros quadrados. Investigando agora o perfil de temperatura ao longo do dispositivo, a figura 8A mostra que, por uma diferença de temperatura fixa de 4 kelvins, as diferenças geométricas entre as patas preenchidas e vazadas vão produzir uma distribuição de temperatura distinta ao longo do dispositivo. Isso aumenta o gradiente de temperatura aplicado às patas termoelétricas, mesmo para altas diferenças de temperatura. Além disso, através da figura 8b, a gente pôde analisar a diferença de temperatura aplicada às patas em função do comprimento da pata termoelétrica para dispositivos com patas termoelétricas preenchidas e vazadas e área de seção transversal fixa em 0,06 milímetros quadrados. E através do gráfico, a gente pôde concluir que para comprimentos menores que 0,1 milímetros, a geometria vazada vai fornecer diferenças de temperaturas maiores, ou seja, uma dominância da influência da geometria das patas. E a gente pode observar também que a diferença de temperatura tende a um platô a partir de 0,1 milímetros de comprimento das patas termoelétricas, ou seja, uma dominância da condutância térmica. E através desses resultados, a gente pode concluir que a influência da distribuição de temperatura ao longo dos dispositivos termoelétricos, causada pela geometria, ocorre quando a influência do comprimento da pata termoelétrica na resistência térmica não é mais máxima. No geral, era isso que eu queria passar para vocês aqui hoje, pessoal. Agradeço a CAPES, CNPq, FAPESP e UNEL pelo apoio. Gostaria também de agradecer a vocês por ter me ouvido até aqui. Muito obrigado.